Boa noite. Bom, alunos do terceiro módulo, né, de logística, dentro do nosso componente hoje de tecnologia da informação aplicada à logística, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando das estruturas organizacionais, né, dos tipos de estrutura, as estruturas mais clássicas, mais convencionais, para que a gente possa entender, né, como que as empresas trabalham nessa relação da estrutura e também ter assim diversas opções, né, de estruturas que possam estar acontecendo dentro da empresa que você já trabalha ou dentro de uma empresa que você venha a trabalhar, para que isso não seja algo assim estranho, que não seja algo fora do seu contexto, né? Do contexto que um técnico em logística deve saber, deve conhecer, né? Então, continuando, né, dando continuidade a isso, nós vamos ver nas aulas de hoje, aí dentro das estruturas, né, nós vimos estrutura linear, estrutura linear, estrutura clássica linear, enfim. E agora nós vamos começar a ver algumas estruturas que estão mais próximas de nós, mais nos dias atuais. Não que aquelas outras não sejam aplicadas e utilizadas. Elas continuam sendo aplicadas, elas continuam sendo utilizadas, dependendo do tipo de negócio, da situação, enfim, dependendo de vários fatores aí. Mas existe aí, então, dentro desse contexto, a estrutura por projeto, tá? E o que seria então essa estrutura por projeto? Ela não se aplica, né, na empresa como um todo, tá? E os recursos humanos são contratados geralmente por tempo determinado, coincidente com o prazo de conclusão de cada projeto. Então ela tem uma característica assim diferente do que nós vimos até então em relação à estrutura, né? Ela geralmente ela não se aplica a todos os setores da empresa, né? Não é uma estrutura que abraça todos os setores, mas assim determinados setores ou determinadas circunstâncias, né? Situações, e geralmente essas pessoas que vão trabalhar dentro dessa estrutura não são, nem sempre são pessoas que são funcionários da empresa que pertencem a algum departamento. Elas podem, elas podem ser contratadas somente para executar aquela atividade ali dentro daquele período, né? Então funcionam como um banco de recursos, onde estão cadastrados diversos profissionais que são convocados em conformidade com a necessidade de cada projeto. Ou seja, existe um banco ali, as pessoas são contratadas, e elas exercem as suas atividades, suas funções pelo período de tempo necessário para a criação, desenvolvimento e aplicação e execução de um projeto, de uma ideia, de uma estrutura. Encerrado esse período, eles deixam a empresa e ficam aguardando um próximo projeto. Então, algumas características desse tipo de estrutura, né? Elas são dinâmicas, ou seja, elas são abertas, elas são rápidas, elas possuem um grau de conhecimento, as pessoas mais específico de cada atividade que eles vão fazer, e elas podem ser montadas e desmontadas de forma rápida, né? Assim, através desse banco de recursos aí. E elas são altamente mutáveis, ou seja, elas podem ser mudadas. Para um projeto número 1, pode ser um grupo de pessoas, para o projeto número 2, já podem ser outras pessoas com outros conhecimentos, outras habilidades, né? Então, essas duas características são muito importantes. E elas se adaptam com rapidez e facilidade à conjuntura do mercado consumidor, oferecendo resultados e soluções corretas
com aquilo que os clientes requerem, ou seja, em coerência com aquilo que os clientes pedem, né? São assim, essa estrutura organizacional, ela é uma estrutura que de certa forma ela não é fixa, ela não tem ela é mutável, né? Ela pode sair, mudar, ser muito eclética, né? Pessoas totalmente diferentes, com conhecimentos diferentes, mas que se juntam para cumprir um determinado papel e um determinado momento, que é o que o projeto fala, né? Por projeto. Então, essas estruturas, com as estruturas convencionais que nós vimos até então, mas todas essas situações que nós estamos vivendo hoje, de acesso, de informação, de globalização, de facilidade de conhecimento nessas áreas, né? Então começou a surgir as estruturas pós-modernas, que são o quê? São organizadas horizontalmente ou em rede, que é o tal da network structure, né? Então são empresas que elas são interligadas entre si e não possuem aquela hierarquia que a gente viu nas anteriores, vertical, nada disso. Ela é totalmente horizontal, ou seja, as pessoas elas são as suas atividades estão como eu posso dizer, intimamente relacionadas com o seu ambiente de rede, as pessoas que cercam a sua atividade e vice-versa, né? Por isso que fala ambiente de rede. O que é uma rede de computador, né? É um computador central que permite que vários computadores que estejam conectados a ele possa executar as suas atividades, enviar os seus documentos, receber os seus documentos, né? Então, a empresa, na realidade, ela passa a ser um grande computador central, onde as pessoas executam suas atividades e enviam os resultados dela para esse ambiente comum, né? E recebem também informações para continuar o seu trabalho. Então, são os ambientes de rede, né? As estruturas pós-modernas. E aí tem a estrutura integrada, que propõe que a hierarquia tão comum nas organizações, né, que é o que nós vimos até agora, seja substituído por uma rede de comunicação, ou seja, por uma rede de relacionamento. Então, que é quem é o seu superior? Quem a pessoa acima do seu superior? Não há um superior. Existe o quê? Uma rede de relacionamento onde várias pessoas, cada uma executando suas atividades, cooperam uma com as outras para o resultado final, seja ele através de um projeto, seja ele através de uma rede, de uma situação física, uma física, né? uma fixa, desculpa, uma estrutura fixa, tá? Então, esse é o novo conceito de estrutura. Sai totalmente daquele conceito de estrutura vertical, de hierarquia, que esse não fala com esse, e passa a ser um fluxograma ali, um organograma totalmente horizontal, onde todos estão no mesmo pé de igualdade, igualados pela rede de comunicação a qual ele faz parte e trabalha, né? Então aí tem as estruturas pós-modernas e integradas, né, que exigem uma grande integração entre as partes envolvidas, sem desrespeitar a interdependência requerida entre os diversos negócios da empresa em relação aos seus colaboradores, clientes, parceiros, inclusive na relação com outras empresas através do core business, né? Que define as práticas e as tecnologias necessárias para as empresas trabalharem em projetos comuns, compartilhando informações remotamente distribuídas. Então, o que quer dizer isso? O que isso quer dizer? Que as empresas elas têm um contato, né? O ambiente de trabalho, o ambiente de negócio, ele é muito mais amplo, porque você não passa os resultados e as suas atividades
para que um superior imediato avalie e repasse para outro, que repasse para outro e tal. Existe uma rede onde todos estão interligados. Então, as suas atividades do dia a dia, o seu trabalho, ele atende clientes, parceiros, outras empresas, atende os interesses da parte estratégica da sua empresa, de uma forma igualitária, né? Assim parece assim, falando a princípio, parece que aquela hierarquia organizada, retinha, bonitinha, foi bagunçada, né? Na realidade foi, mas de uma forma muito bem conectada pela tecnologia, né? Pelas redes de computadores, pela facilidade de comunicação e informação que a gente tem hoje, né? Então, essa estrutura pós-moderna integrada que nós estamos vendo, certamente não existiria se não existisse computador, se não existisse a internet, se não existisse as redes de computadores, as intranets da vida ligado com a internet de modo geral, não seria possível uma estrutura pós-moderna, porque essa questão primordial, fundamental, que é a comunicação, né? A integração, a comunicação entre esses diversos setores em pé de igualdade, ele não aconteceria, porque não haveria essa circulação de dados, de informações por toda a rede, né? Então, basicamente, seria dessa forma que então, as estruturas, a diferença das estruturas pós-modernas, integradas e tal, pelas estruturas que a gente tinha visto até então, que são essas estruturas de forma vertical, piramidal, né? Enfim, que ainda existem, como eu disse para vocês, é muito comum, muitas empresas, a maioria das empresas praticam, mas muitas empresas estão partindo para essa estrutura pós-moderna aí, né? Então, aqui, ó, para vocês entenderem graficamente, né, através de um desenho, como que seria isso. Então, tem no centro de tudo deixa eu pegar, no centro de tudo tem aqui, ó, o TI, que é a tecnologia da informação, quer dizer, os computadores, as redes de computadores e tal. Aí tem os negócios, ó, diversos negócios a qual pertence. Esses negócios estão interligados e esses negócios, cada um desses negócios tem contatos tem atividades com clientes, com os colaboradores, com os fornecedores e com os parceiros e distribuidores. Então, ao mesmo tempo, antes, como seria isso aqui no modo tradicional? Esse negócio aqui ia ter contato com o seu público interno, ou seja, o seu superior, que ia ter contato com o gerente, que ia ter contato com o diretor, e esse diretor, ou a área de vendas, ou a área de compras, que iria entrar em contato com fornecedores, a área de compra, de vendas, que ia entrar em contato com o cliente, a área de RH que entraria em contato com os colaboradores e a área aí como que eu posso dizer, de negócio, de marketing, enfim, com parceiros e distribuidores. Então, isso tudo, nessa estrutura integrada, ele passa a ser apenas uma rede só. Então, qualquer parte de qualquer negócio pode e deve ter contato com os clientes, com os colaboradores, com os fornecedores, com os distribuidores, através da internet, através da web, né? Da rede de computadores aí, a internet. Então, com os colaboradores de forma interna, através das intranets, né, da vida, com aí os parceiros e os fornecedores através da internet, com os clientes, os distribuidores através da extranet, ou seja, algo assim, um sistema particular que se utiliza da internet, da web, mas que tem relações particulares, e assim, né, por diante. Então é um sistema, por isso que fala integrado, é totalmente integrado, tá? Ah, mas isso funciona, isso não funciona? Em alguns modelos de negócio funciona muito bem, e outros talvez não funcionem tão bem assim.
é preciso que o profissional da área de RH, profissional da área de logística, enfim, ele consiga entender e faça análises para ver se isso funcionaria no tipo de negócio que eles trabalham, né? E esse tipo de negócio aqui, que é esse tipo de negócio que a gente falou, está mais voltado para a questão das áreas, dos negócios na área de comunicação, na área de entretenimento, né? Uma coisa assim. Na área industrial ainda existe muito disso já hoje, mas ainda existe uma certa resistência a essa questão de ser um sistema totalmente aberto, né, e tal. Mas já existem muitas coisas conectadas pela rede de computadores aí. Então, a operacionalização da estrutura integrada deverá estar apoiada na utilização dos diversos recursos de comunicação eletrônica e das tecnologias da informação, conhecendo como TI. Elas devem estar apoiadas, né, nessas bases aí, comunicação eletrônica e tecnologia da informação, notadamente nos sistemas integrados de gestão empresarial e nas ferramentas de apoio de decisão. É o que prevalece, é o que comanda, é o que define realmente, né? Então, são sistemas ou softwares inteligentes de TI e das comunicações eletrônicas mais usuais e comuns, tá? Então, quais são? Esses sistemas que permitem essa interação e que ela se torne integrada. Então, é o tal do ERP, Sistema de Gestão Empresarial, né? Que é um sistema que engloba, assim, num grande banco de dados, né? Todas as informações e movimentações de cada setor da empresa, compras, venda, contabilidade, produção, estoque, tudo isso é gerido, cai dentro de um banco de dados só e é gerido, né? E alimentado e controlado tal por esse sistema chamado ERP, né? Aí tem o Business Intelligence, né? Data Warehouse, OLAP, Data Mining, que são o quê? Os sistemas que são capazes de, utilizando desse banco de dados aqui, ó, criado pelo sistema ERP, ele se utiliza dele para desenvolver, tirar métricas, tirar informações, tirar gráficos, tirar situações que para gerar conceitos novos e ideias diferentes de se gerir aquilo que está, toda aquela informação que está contida ali, né? Todo aquele trabalho. Aí tem os CRM da vida, que são o gerenciamento das relações com o cliente, que é o quê? É aquela questão de receber o feedback, entrar em contato com o cliente. O que é interessante salientar de tudo isso? Que essas devoluções, essas reclamações, esses elogios, essas informações que os clientes passam através desse sistema de CRM, eles caem dentro dessa plataforma de ERP, dentro lá do banco de dados, e geram informações que podem ser mineradas, peneiradas, né, organizadas pelo Business Intelligence, né, para gerar conceitos sobre o cliente, perfil do cliente, perspectivas, enfim, é muito interessante, né? E aí os SCM, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Olha, a palavra cadeia de suprimentos apareceu aqui, né? Depois de um tempo, como eu disse para vocês, vocês iam ouvir por muitas vezes, em muitos lugares, esse conceito essa ideia de cadeia de abastecimento. E aonde ela foi aparecer? Nos sistemas aí, na estrutura integrada, nos sistemas de computadores. Então, também é uma ferramenta que é utilizada para gerenciar essa cadeia de suprimentos, para acompanhar toda essa questão da movimentação de materiais, compra, movimentação, entrega, utilização, tal. Para quê? Para ter uma ideia única, um banco de informações único, onde as pessoas alimentam ele e retiram informações dele, de forma que todos utilizem da mesma informação, né? Para evitar duplicação ou mesmo
diferença entre a informação que um setor ou um determinado local está usando e em relação ao que o outro está usando, né? Então isso é muito interessante também. Basicamente eu vou parar nessa situação, né? Nessa situação aí da estrutura integrada. Então, vamos pensar em alguns exemplos de empresas que já se utilizam dessa estrutura integrada. O Google, o Mercado Livre, essas empresas mais novas aí que trabalham muito, que tem muito esse contato direto com o cliente, né? Então você pega lá, vamos usar o exemplo que nós temos usado até então, né, do Mercado Livre aí. Que você pega lá o Mercado Livre, a mesma estrutura, a mesma base de dados, tem dados do cliente, tem dados do fornecedor, que é quem está vendendo, ou do fabricante, tem dados das pessoas que são candidatas a comprar, tem dados de pessoas que nunca compraram, mas que podem ser um cliente em potencial. Então, é um exemplo perfeito do que é uma estrutura organizada, né? Essa estrutura coordenada, que está ali integrada, né? Com todos esses ingredientes estão juntos no mesmo ambiente esse que é gerido por um business inteligente aí, né? Que faz com contato, permite esse contato assim quase que praticamente direto entre o cliente e o produtor, entre o produtor e quem está vendendo e assim por diante. Fica bem característico essa estrutura integrada nesses tipos de empresa, né? Que tem esse leque aí. Então, quem que é, por exemplo, eu trabalho no Mercado Livre, quem que é o meu patrão? Um funcionário que trabalha com negociações no Mercado Livre. Quem que é o patrão dele? O patrão dele é o cliente que está comprando, é a pessoa que está produzindo e entregando para ele revender, é quem mais? A, a estrutura, né, os administradores do sistema é, integrado ali, né, do sistema de computador, as pessoas que cuidam do business intelligence, a pessoa que cuida desse banco de dados, todos eles são o patrão, né? Todos eles são como é que eu falo assim, o chefe imediato. Então, são muitos e com funções e ideias e conceitos diferentes, o que gera então essa ideia de estrutura integrada aí, totalmente horizontal, né, feito por ligação de rede e não de forma vertical ou mesmo piramidal, que uma informação passa de um que vai para outro, que vai para outro. Ela é aberta, é um sistema totalmente aberto, tá? Então eu deixo aqui, vou deixar para vocês esse vídeo, né? Vou deixar esse vídeo aqui o conteúdo lá aí na área de postagem, esse conteúdo desses slides, deixar a videoaula e vou deixar também um link que faz um resumo do que nós acabamos de falar aqui dessa estrutura, dessa organização estruturada aí, né? Integrada. É bem rapidinho o vídeo e é que vocês possam assistir também aí nessas duas aulas de hoje, né? Que são, por enquanto, ainda estão picadas, né? Primeira aula e terceira aula, enfim. Mas que vocês possam aí fazer e participar, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Fico à disposição, pode colocar aí nas postagens suas observações, seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai interagindo, tá bom? Obrigado, boa noite, bom descanso, bom final de semana para vocês. Até!